Bom dia, boa tarde, aqui é Lucy Donegan. Eu vou mostrar como baixar algumas informações de edificações do OpenStreetMap e visualizar as categorias. Também vou dar uma olhada em outros tipos de bases de prefeitura sobre lotes para comparar essas informações. No OpenStreetMap eu tenho a opção de baixar as informações pelo GeoFabric, ou também tenho a opção de baixar no Overpass Turbo. Eu mostrei algo sobre isso, comparando malhas viárias. Se eu quiser visualizar os edifícios, eu posso fazer esse query, e nesse caso aqui eu estou puxando para o que eu estou visualizando. Eu também poderia fazer isso de acordo com uma área que eu estou buscando, em vez de a visualização da caixa. Eu fiz isso aqui para essa parte de João Pessoa. E posso dar uma olhada no que está aparecendo aqui, antes de chegar e pedir para exportar. E nesse caso eu exportei em GeoSom. Eu já fiz isso antes e abri no meu QGIS. No meu QGIS eu estou abrindo um projeto que eu tenho informações de malha viária e de limites territoriais de acordo com alguns vídeos anteriores que eu fiz. Quando eu pedi para adicionar o Vector Layer, eu selecionei esse de edifícios e estou mostrando aqui só os polígonos desses edifícios que vieram do Overpass Turbo. O problema é que essas edificações, em João Pessoa pelo menos, não aparecem para a cidade inteira. Eu tenho um pouco mais dessas informações aqui na orla, mas em outras áreas eu não tenho isso bem esmiuçado. Eu posso também dar uma olhada para saber um pouco mais sobre o que eu tenho aqui, abrindo a minha tabela de atributos e dando uma olhada nas colunas. Se eu perceber que eu não preciso de todas essas colunas, eu posso depois ativar a edição e ir nesse comando aqui para deletar alguns campos. Não vou fazer isso agora. Desativo a edição. E nesse caso aqui, quando eu estava dando uma olhada, tem uma coluna de buildings que parece ter algumas categorias sobre esses edifícios. Essas categorias não seriam realmente usos do solo, porque um apartamento é mais um tipo construído. Mas eu posso visualizar um pouco mais isso que eu tenho, indo aqui com o botão à direita em Buildings e em Estilo, ou dentro de Propriedades e lá procurar o estilo, a simbologia, e aqui pedir um categorizado, selecionar essa coluna e pedir para classificar. Eu consigo ver aqui as categorias que eu tenho. Vou dar OK. Para eu visualizar isso aqui um pouco melhor, vou fechar aqui essa estatística. Eu posso visualizar todas as categorias que estão sendo mostradas. E caso essa contagem aqui que está aparecendo, ela apareceu porque eu fui com o botão à direita e pedi para mostrar a contagem de feição. Então dá para ver que tem muitas categorias, mas algumas delas têm poucas repetições.
De todo modo, eu também consigo ver que tem muitos casos que simplesmente está dizendo que é um edifício. Então, eu posso ver se existe alguma outra coluna que determina um pouco melhor o que isso é. E se eu estivesse fazendo algum estudo de usos do solo pelas edificações, eu tenho essas limitações porque talvez eu não esteja pensando nesse conjunto de categorias para o meu estudo. E além disso, a edificação em si, ela nem sempre está pegando toda a área que um uso pode estar ocupando. Se eu fosse querer usar isso aqui para alguma área, por exemplo, se eu quiser atualizar nessa própria coluna, vou primeiro exportar para criar uma cópia. Vou também transformar ela em planar. Buscar aqui onde eu quero deixar ela. Vou botar buildings modificado. Vou desativar esse e vou acabar mexendo nesse aqui. Vou lá fazer esse mesmo processo, categorizado por building e classificar. Estou com o botão direito aqui para mostrar a contagem de feição e eu posso dar uma olhada aqui para acompanhar um pouco essas cores. Então esse sim, que está bem recorrente, são coisas que eu provavelmente teria que atualizar e eu poderia ir com o botão aqui para selecionar um ou vários de uma vez, caso, por exemplo, esse aqui fosse a mesma função. E poderia dizer que talvez esse seja comercial. Se eu quisesse manter essa classificação, eu poderia modificar nessa própria coluna. E eu vou aqui e peço para ver as feições selecionadas e lá em Building pedir para ativar a edição e mudar esse aqui para Commercial. Então esses dois aqui, quando eu fiz isso, devem ter mudado de cor para essa categoria que casa com a categoria que já existia. Talvez eu também precisasse, além disso, criar algumas feições novas e eu vou aqui em adicionar feição de polígono. Eu poderia também fazer isso de uma maneira um pouco mais precisa, usando algum complemento com algumas funções avançadas de desenho, mas por aqui eu já consigo criar uma feição. Estou usando o botão à esquerda do mouse e quando eu finalizo essa função uso o botão à direita do mouse e ele cria a feição. Por enquanto quando ele cria uma feição ele carrega todas as colunas porque dá a chance de eu preencher isso. Por enquanto só me interessa esse de building e talvez esse seja um residential. E ele já vem para essa mesma cor aqui. Então esse é um modo que eu poderia atualizar uma coluna existente. Seria bom eu criar uma cópia, chamar de um novo nome e dizer
no trabalho como eu fiz isso baseado em que informações, por exemplo, como eu vi que isso aqui era residencial e isso era comercial. Mas pode ser que eu queira trabalhar com alguma outra base e usar a minha própria classificação também. Se eu quisesse manter essa classificação aqui, eu poderia salvar depois que eu estivesse feliz com esse processo, desativar a edição e aqui com o botão à direita em propriedades, caso eu estivesse trabalhando num artigo ou numa publicação em português, eu posso ligar esse símbolo aqui a uma outra legenda. Por exemplo, quando for church, eu dizer que é igreja ou espaço de culto. Quando eu fosse plotar o mapa, ele traria essa legenda aqui e não esse valor. Ele ia sempre ligar a esse valor. Se eu depois ajustar tudo isso, eu posso salvar esse estilo que eu criei. Eu também poderia mudar as cores aqui com o botão à direita em cada cor. Poderia mudar o símbolo aqui ajustando se vai ter ou não linha ao redor. E também poderia pedir para essa escala de cores vir por algum conjunto de cores pré-definido, que eu posso selecionar aqui, ou eu posso criar uma nova rampa de cor a partir de algum desses catálogos existentes. Não vou fazer isso agora. Talvez para ver os usos do solo, a informação de lotes fosse mais importante para mim. Vou aqui. No caso de João Pessoa e talvez várias outras cidades, eu tenho alguns arquivos aqui para download. Eu não tenho edificações, mas eu tenho lotes. E esse de lotes, quando eu abro aqui, eu vejo que ele está mais completo para a cidade. Embora, em alguns casos, talvez eu precisasse ajustar a feição. Nesse de lotes, quando eu abro a tabela de atributos, eu não tenho uso do solo, eu poderia criar aqui uma nova coluna e adicionar essas informações para o recorte que eu estou estudando. Vocês podem ver isso mais detalhadamente, essas modificações e a visualização dessas informações em um outro vídeo desse canal sobre o uso do solo. Sobre essa base aqui de edificações, eu baixei pelo Overpass Turbo. E eu também poderia baixar esse aqui pela biblioteca USMNX com a linguagem Python. Aqui eu tenho o meu Anaconda e eu uso a IDE Spider e eu abro esse ambiente Ox. Eu já tinha feito antes algum exercício aqui sobre a malha viária, mas eu criei aqui outras funções para as edificações. Todas essas informações aqui podem ser lidas mais claramente nessa documentação dessa biblioteca e eu vou usar especificamente esse módulo de geometrias. Eu posso pegar as edificações por um lugar e colocar esse tag de buildings para baixar tudo que for building. Quando eu olho por aqui, eu posso ver outros tags que eu posso pegar eu vou fazer nesse caso de edificações para comparar com o meu do Overpass. Tenho que importar o USMNX. Eu posso checar aqui também qual a pasta que eu estou usando, caso eu fosse puxar algum arquivo ou salvar algum arquivo. E aqui eu vou
para esse Geometries from Address e colocar a tag de Building. Apareceu aqui um arquivo com 3.150 linhas e 52 colunas. Eu posso visualizar esse aqui pedindo para plotar. E no caso de Manaíra, eu tenho uma boa parte de Manaíra aparecendo em edificações. Vou fazer para João Pessoa. Mas quando eu ploto esse de João Pessoa, eu só consigo ver essa área central. Então, uma outra coisa que eu fiz é que eu estou chamando Building JP 15 km e aqui no final eu estou botando uma distância de 15.000 metros. E nesse caso, ele baixou um arquivo maior de 24.000 linhas, quase 25.000, mais colunas. Eu posso também checar essas colunas chamando o data frame Buildings JP 15 km. E aqui eu tenho parte da lista. Como eu posso também clicar aqui 2 vezes, se o arquivo não for tão grande, e visualizar o índice e as colunas que ele tem. Então, eu tenho várias colunas um pouco parecido com os dados do Overpass, que também são OpenStreetMap. E eu tenho essa coluna de Buildings, de Building, que tem uns rótulos parecidos com o que eu tinha baixado antes. Eu posso visualizar esse aqui antes de salvar e pedir para plotar esse Building JP 15 km agora. E eu tenho essa informação não só para João Pessoa, acabei pegando uma área um pouco mais ampla quando eu coloquei isso de 15 km. Poderia depois salvar esse aqui, se eu quisesse visualizar um pouco mais no QGIS. E obrigada pela atenção.